Olá, eu sou Catarina e nós vamos estudar agora o processo penal. Nessa primeira aula, vocês vão ver comigo a introdução ao processo penal, uma introdução breve, e depois vamos entrar nos ritos ordinário, sumário e sumaríssimo, certo? Primeiro, deixa eu botar um pouquinho para cá para vocês verem o quadro. Bom, primeiro, ao estudar o processo, a gente precisa entender o que é que significa processo, né? Qual o conceito de processo? Porque a partir do conceito de processo, nós vamos ter dicas do que vem posteriormente, tá? O processo tem muitas acepções, muitos conceitos, né? E um desses conceitos, um conceito muito importante, é do processo enquanto ato jurídico complexo. Como assim, ato jurídico complexo? O processo é um ato jurídico composto por vários outros atos. Então, por isso, ele é considerado complexo. Um grande ato jurídico que é composto por vários outros atos, tá? E aí são atos processuais, portanto, um ato jurídico processual composto de vários outros atos processuais, atos jurídicos processuais, certo? E o que é que vai dizer a forma, a sequência com que esses atos vão acontecer? Será que eles acontecem de forma aleatória? Não acontecem de forma aleatória. Por quê? Porque vai ter uma ordem que vai dizer o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, e depois, e depois. Vai ter uma regra que vai dizer qual é a ordem que esses atos vão acontecer. E a ordem com que os atos vão acontecer é chamada de procedimento. Então, daí a gente já tem o conceito de processo, podem anotar no caderno, processo enquanto ato jurídico complexo, ato processual. Além disso, de ser um ato jurídico complexo, ele é um ato processual, certo? Regido através de procedimentos. O que é que são procedimentos? A ordem, a sequência dos atos processuais. Então, os procedimentos vão dizer pra gente qual é a ordem que os atos vão acontecer, de que forma os atos vão acontecer, certo? E aí, desta forma, a gente tem uma diferença que eu preciso tratar com vocês sobre o procedimento. A gente tem o procedimento comum e tem o procedimento especial. Qual a diferença do procedimento comum para o especial? O procedimento comum, que é o que vai nos interessar nessa e nas próximas aulas, é aquele em que as suas regras, as suas normas estão previstas no CPP, Código de Processo Penal, aqui no procedimento comum. E o procedimento especial, o especial, ele é regido por leis esparsas, por leis soltas que não estão previstas no CPP e vão dizer como é que esse procedimento vai acontecer, né? Vão trazer as regras para esse procedimento, que é o procedimento especial. Pronto? Dito isso, vamos ver então os tipos de procedimento comum, que, como eu falei, é o que vai nos interessar, que vai estar lá previsto no CPP. Primeiro, nós temos o rito ordinário. O que é que a gente tem para falar do rito ordinário? Certamente vocês se lembram, deixa eu apagar isso aqui, que a gente já falou, e não tem por que continuar aqui. Vou apagar e aí a gente continua conversando. Certamente vocês se lembram, lá nas primeiras cadeiras de processo penal, teoria do crime, teoria da pena, que quando o indivíduo comete uma conduta e tem uma tipificação penal para aquela conduta antes dele acontecer, como por exemplo, tem lá a previsão, matar alguém no código. Matar alguém, tá lá no código. Aí, posteriormente, o indivíduo vai e mata alguém, ou seja, houve uma igualdade entre a conduta que ele cometeu e a tipificação penal. O que vai acontecer? Vai incidir sobre ele alguma sanção, certo? E vocês provavelmente viram que tem duas possibilidades de sanção. Uma que é punida com PRD e outra que é punida com PPL. O que significa? PRD é aquela pena restritiva de direitos. É uma pena que vai restringir direitos, como, por exemplo, obrigação de pagar prestação pecuniária, pagar alguma coisa em dinheiro, obrigação de frequentar determinados lugares, prestar cesta básicas a instituições, deixar de frequentar lugares, como, por exemplo, bares. E temos também a
PPL, que é uma pena privativa de liberdade. A essa altura também nós sabemos que privar a liberdade de alguém é muito complicado. Por quê? Porque a liberdade é um bem jurídico caro ao nosso ordenamento, né? A liberdade é um bem jurídico que deve, em regra, ser preservado, de modo que a prisão é exceção. Regra, liberdade, prisão é exceção. E aí, onde é que a gente quer chegar com relação aos nossos ritos? Ordinário, sumário e sumaríssimo. O rito ordinário é aquele aplicado em caso de PPL. Então, se eu tenho uma pena privativa de liberdade, eu posso aplicar o rito ordinário. Mas, além disso, ele é aplicado em PPL, cuja pena, cuja sanção, que a gente sabe, né, a sanção, seja igual ou maior que 4 anos. Então, se a tipificação penal do crime que o sujeito cometeu for aplicada por meio de PPL, cuja pena seja igual ou superior a 4 anos, eu vou estar, portanto, diante do rito ordinário. Tá bom, Catarina, entendi isso, mas na prática, o que é que isso significa? Pronto, aí é o que nós vamos estudar, certo? O que é que significa estar diante de um rito ordinário, por exemplo? Quais são as regras que vão acontecer no rito ordinário? Tá? Eu já vou dar aqui um spoiler para vocês, porque é uma coisa muito importante a respeito do rito ordinário. Isso aqui entendemos, né? Deixa eu apagar. E eu já vou dar um spoiler, que é uma coisa muito importante sobre o rito ordinário, para dizer que a aplicação desse rito vai ser subsidiária. Como assim subsidiária? Aplicação subsidiária. Como assim aplicação subsidiária ao rito ordinário? Toda vez que a lei, o Código Penal, for silente, ou seja, quando ele não disser qual é o rito a ser utilizado, aí então vai ser utilizado o rito ordinário. Por quê? Porque ele tem aplicação subsidiária. Outra coisa, quando não for sumário e nem sumaríssimo, vai ser o quê? Ordinário. Aplicação subsidiária, certo? É isso que quer dizer. Outra coisa, onde é que a gente encontra então, Catarina, falando a respeito do rito ordinário? Lá no artigo 395 a 405. Precisamos ler isso agora? Não. Nas próximas aulas vamos estudar cada um desses ritos. E aí vocês vão entender de que forma acontece o procedimento. O procedimento enquanto sequência de atos. Isso já aprendemos, não é isso? Pronto. Então a regrinha para saber do rito ordinário é essa. Quando a pena for igual ou superior a 4 anos. Tá bom, mas aí, como vocês podem ver, tem outras possibilidades também. Temos também o rito sumário. Quando é que vai ser aplicado, então, o rito sumário? Rito sumário também em caso de PPL, ou seja, pena privativa de liberdade, mas agora quando ela for inferior a 4 anos. Vamos ficar ligados com esse igualzinho aqui, ó, porque as questões de prova geralmente pegam nisso. Bota aqui a pena de 4 anos. 4 anos é ordinário. Abaixo de 4 anos, aí já passa a ser o rito sumário, tá? De cara, o que a gente já tem? Se o rito ordinário é pena igual ou superior a 4 anos, significa que aqui, em tese, foi um crime mais gravoso. O rito sumário, menos de 4 anos, mas também PPL, pena privativa de liberdade, certo? E, por último, mas não menos importante, temos o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo é aquele que tem a pena igual ou inferior a 2 anos. Então, se teve 2 anos ou menos, estamos diante do rito sumaríssimo, tá? As implicações disso nós vamos ver ao longo do decorrer das aulas. No decorrer das aulas, mas de cara, assim, eu preciso que vocês saibam disso. Se atentem para os ritos, de que forma acontecem os ritos, o que é um procedimento, o que é o processo, como é que é enxergado o processo pela doutrina. Aí nos livros de vocês podem ver muitos conceitos de processo, mas aqui nesse momento o mais importante para a gente é essa acepção do processo enquanto conjunto de atos processuais, atos jurídicos complexos, certo? Com isso, a gente finaliza essa primeira aula introdutória, falando desses conceitos, dessas regrinhas de rito, e
na próxima aula nós vamos ver o rito comum ordinário, certo? Aguardo vocês, vamos comigo.